Olá, meus amigos, professores e alunos da Escola Sabatina, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo e comentário da lição da Escola Sabatina. O guia do nosso trimestre é Esdras e Neemias, e hoje chegamos à lição número 5, Transgredindo o Espírito da Lei. Hoje eu gostaria de comentar com vocês um dos textos mais mal interpretados e utilizados da Bíblia. Sabe qual que é? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso aqui tem tudo a ver com transgredindo o Espírito da lei. O que será que esse verso está dizendo? A letra mata, o Espírito vivifica. Quer dizer que nós não devemos interpretar a Bíblia segundo a letra, mas segundo o Espírito, uma interpretação mais subjetiva. Será que isso aqui está ligado ao sábado, né? Muitas vezes você adventista fala da guarda do sábado e as pessoas dizem, olha, vocês adventistas guardam o sábado segundo a letra, né? Segundo o que está escrito ali no dia 7º, igual os judeus, não adianta de nada. Temos de guardar o sábado no Espírito. Então, eu posso guardar qualquer dia, desde que eu tenha o Espírito do sábado, né? Desde que eu ajude aos pobres, desde que eu descanse em qualquer dia, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha como essa lição é interessante. Transgredindo o Espírito da lei. Aqui a lição vai trabalhar sobre a base de Neemias capítulo 5 e a história ali que se passou em Neemias capítulo 5. Não adianta apenas contarmos a história. Temos que retirar as lições morais daquela época e aplicarmos aos nossos dias. Você conta a história, os alunos entendem a história e aí você faz a reflexão. Não dá para fazer reflexão se ele não entendeu, não conhece o capítulo. Por isso a importância de você ler o capítulo ou pelo menos parte dele na sala. Como assim, Tiago? Eu gosto de deixar um verso com cada aluno. Aluno, verso 1, você, verso 2, o outro, verso 3. Cada um vai participando. No final das contas, todos participam. Todos, de alguma forma, leem a Bíblia, que é importante. Há pessoas que não leram a Bíblia nem um dia da semana, não estudaram a lição, estão ali. Então é o momento de você, professor, tocar o coração daquelas pessoas. É o momento que ele abre a Bíblia, que ele pode orar, que ele pode participar. Então é muito importante aí que todos possam ler a Bíblia no sábado e compreender a história, e aí você vai trabalhar as lições. A lição está muito bem dividida, os tópicos aqui de domingo, queixa do povo, contrário ao Espírito da lei, as ações de Neemias. Só por isso aí já dá pra gente montar um fluxo de raciocínio, como geralmente trabalhamos aqui. Só que eu fiz hoje algo diferente para ilustrar o que também podemos fazer para expor a lição. Eu montei aí 3 ou 4 tópicos por cada dia. Então, no domingo são 4, na segunda são 4, na terça são 5, na quarta são 2. Então, nós memorizando isso aí, não vamos deixar nada fora, ok? Então vamos lá. Domingo, leia Neemias, capítulo 5, versos 1 a 5. O que estava acontecendo contra o que o povo estava clamando? Então o povo chegou perante Neemias e falou assim, por favor, senhor governador, tem misericórdia de nós. Mas misericórdia de quê? Olha o que nos está acontecendo. Então eles apresentam 4 queixas. São os 4 tópicos da parte de domingo. Está no verso 2 uma, no terceiro a outra, no quarto e no quinto. Então nesses versos ali, uma queixa para cada tópico. Queixa 1, somos muitos, não temos comida. Não dá para colocar água no feijão, comida acabou, não tem onde tirar, somos muitos e estamos com fome. Depois, vendemos as terras, hipotecamos, arrendamos a colheita, não temos mais a posse da terra. Pegamos dinheiro emprestado para pagar o tributo do rei. Quarto, vendemos os filhos como escravos. Captou? Você pode até simular a hipótese de alguém conversando ali com o israelita. Meu amigo, quais são os seus problemas? Olha, nós não temos o que comer, pois somos muitos. Mas rapaz, cadê a sua colheita e a sua terra? Você não fez nada esse ano? Você não trabalhou? Meu amigo, eu não tenho mais terra. Eu tenho terra, hipotequei aí, arrendei tudo. Mas por que você arrendou a sua terra? Ué, porque eu não tinha comida, eu vou fazer o quê? Eu tenho que comer, vendi a terra. Passa no banco e pega um empréstimo. Mas eu já peguei dinheiro emprestado. Pegamos dinheiro emprestado, inclusive, para pagar o tributo do rei. Eu já estou com dívida. Eu estou sem comida, sem terra e com dívida. Aí a pessoa, talvez num sadismo, ainda diga, olha, você tem um monte de filho aí, rapaz. Tem um monte de boca para comer também, né? Desse jeito, vende um filho seu como escravo. E ele diz, olha, eu já vendi os meus filhos. Eu não tenho nada, eu estou destruído. Eu não tenho nem família. Entenda aqui a dificuldade do povo, a condição de miséria. Então, Neemias ouve isso. E aqui você pode fazer uma aplicação, se na sua sala alguém está passando problemas de dívidas. Existem as dívidas justas, que a pessoa ela realmente se exibiu, ela fez negócios errados, não foi sábia segundo a Bíblia, que ela é responsável pela condição. Deus perdoa e Deus pode restaurar também. Mas o caso da lição é a dívida injusta. Aquelas pessoas foram injustiçadas, elas foram oprimidas, extorquidas pelos sábios da nação. Então, elas vieram pedir socorro. Saiba que nos 2 casos, Deus pode socorrer os endividados. Deus pode fazer de um bando de endividados um exército de vencedores. É o que Davi fez quando ele fugiu para a caverna quando ele fugiu de Saul para a caverna. Ok? Então tem ali o exemplo e uma história de ânimo para quem está endividado. Segunda-feira, contrário ao espírito da lei. Leia Neemias 5, 6 a 8 e Êxodo 21. Que situação despertou a fúria de Neemias? Ora,
foi aquela indignação diante da situação calamitosa do povo. Veja aqui, verso 6 do capítulo 5. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. E o que Neemias faz depois de ficar aborrecido? Ele sai correndo, ele sai gritando, ele age imediatamente? Não. Verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Veja que Neemias é o estrategista na hora de construir os muros. Ele não chegou em Jerusalém dizendo que ele reconstruiria os muros. Ele ficou em silêncio por 3 dias. Aqui, novamente, diante da informação, ele fica quieto. Ele para refletir, para que ele não venha a errar por falta de domínio próprio. Diz o texto, irai-vos, você pode ficar indignado, mas não pequeis. Você não pode perder a compostura, não pode perder o domínio próprio. Depois de refletir, o que Neemias faz? Repreende o povo. Então temos aqui os 3 tópicos já de segunda-feira. Neemias se aborreceu, Neemias ponderou sozinho, refletiu, Neemias repreendeu o povo, que é o que ele faz agora, olha. Lhes disse, sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então tá aí. Neemias se aborreceu, ponderou sozinho, repreendeu a usura e convocou uma assembleia. Os 4 tópicos de segunda. Neemias disse assim, vocês são agiotas. Vocês estão extorquindo o povo. Isso que vocês estão fazendo é pecado de usura. Isso aqui não é investimento, isso não é coisa nenhuma. Vocês estão escravizando os irmãos de vocês. O autor da lição colocou assim, olha, Neemias repreendeu o empréstimo, porque o empréstimo a juros para com os israelitas era proibido. E era mesmo. Eles podiam emprestar a juros para os estrangeiros. Entre os israelitas, não. O autor da lição fala mais ou menos que dá para entender que no resto eles estavam de acordo com a lei. Né? Aí já no último parágrafo, me parece que não é bem isso que eles estavam de acordo com a lei. Veja só, embora tecnicamente a injustiça não transgride a lei, era socialmente aceitável. Qual injustiça? A injustiça da escravidão, a injustiça de outras opressões que aqueles nobres faziam. Agora, o que eu entendi que o autor está falando é que eles estavam transgredindo tudo mesmo. Por quê? Porque tinham apenas a aparência, a capa, o exterior de que estavam de acordo com a lei. Ora, a lei diz que a gente pode ter escravos, e a gente tem os escravos. Moisés não permitiu a gente escravizar os próprios filhos, né? Então, aparentemente, estavam cumprindo a lei, mas estavam descumprindo o espírito. Eu creio que não. Eu creio que eles estavam descumprindo a letra também, né? Não só o espírito, mas também a letra. Tiago, por quê? Veja, Deuteronômio 15, verso 7 em diante. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, aí vai o final do verso, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Antes lhes abrirás de toda a tua mão e lhes emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Então havia um comando ali de emprestar. Emprestar não era assim um favor, mas era um dever que cada israelita devia fazer com quem estivesse passando necessidade. Isso aqui não era que eles tinham o dever de emprestar para um empresário que gostaria de construir um novo prédio, não é esse aqui o dever. O dever era para quem estava com fome. 9. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração. Não digas, está próximo o ano 7º. Que ano 7º é? É o ano sabático, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada. E ele clames contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres. Pois por isso te abençoarás o Senhor teu Deus e toda a tua obra em tudo quanto empreenderes. Eles estavam cumprindo a letra desse mandamento? Não estavam. Eles estavam cumprindo a letra do ano sabático? Não estavam. Por quê? Tiago, como é que você prova que não estavam? Volta ali em Neemias. Neemias, capítulo 10, verso 31. Final do verso 31, Neemias está propondo uma aliança para eles e é para eles cumprirem aqui o ano sabático. Olha, e de que abriríamos mão da colheita no ano 7º e de toda e qualquer cobrança. Eles não estavam guardando o ano sabático. Lembra lá da lição do ano passado que estudamos o ano sabático, o jubileu, o segundo dízimo? Eram instituições que Deus criou para que não aumentasse a pobreza. A pobreza existiria, um pouco de desigualdade sempre existiria. Agora não é para existir uma desigualdade tão grande onde pessoas passam fome e outras estão no luxo à custa dessas que estão passando fome. Então eles não estavam respeitando isso, eles não estavam guardando nada. E Neemias falou, olha, no ano 7º vocês não vão cobrar as pessoas, vocês têm que perdoar as dívidas. Ah, mas é o ano 6º, fulano de tal me pediu R$2.000 emprestado. Se ele não me pagar até ano que vem, eu vou ter que perdoar. Era assim que funcionava. Não seja maligno o teu coração. Você tem mais. Você consegue absorver essa perda. E o seu irmão pobre? Entendeu? Então é tudo aquilo que estudamos na lição da semana passada. Eles não estavam cumprindo. Outra coisa, no ano 7º eles precisavam libertar também os escravos. Mas eles não estavam libertando os escravos. Então eles não estavam cumprindo nada. Nem a letra, nem o espírito. Tiago, como que funciona essa questão de letra e espírito? Vou contar uma história, aliás, 2 histórias breves para ilustrar a letra e o espírito. Vamos imaginar que existe o fórum em uma cidade, foram contratados 2 porteiros, 2 seguranças. E foram colocada também uma placa ali na entrada do fórum dizendo, é proibida a entrada de cachorro.
E de repente vem um cego com o seu cachorro guia. Os seguranças se olham para a placa e falam, olha, é proibida a entrada de cachorro, o senhor está com cachorro e não vai poder entrar. O cego falou, mas não é o meu bichinho de estimação, é o meu cachorro guia, para que eu não tropece, para que eu encontre o corredor, a porta, é o meu cachorro que vai me puxando como se fosse alguém, né, me guiando pelo braço. Não, proibida a entrada de cachorro, não vai entrar. E aí vem uma mulher depois com um gato, não era um cachorro, era um gato. E era a mulher do juiz, ok? Aí eles olharam a placa, não pode entrar cachorro. Olharam para a mulher, está com gato. Bem, então pode entrar. E aí, o que você acha? Qual que era o propósito da lei? Geralmente, nesses locais públicos, há placas para proibir a entrada de animais, porque os animais eles podem perturbar ali a tranquilidade do local, eles podem sujar com seus fluidos o chão, vários problemas. Então, muitos lugares públicos não pode se entrar com animais. Porém, o cego é diferente, porque o animal do cego não é um cachorro de estimação, mas é o guia, é um cachorro altamente adestrado. Então, aqueles seguranças, eles cumpriram a lei? Depende. A letra parece que sim, mas o espírito não. Então, eles cumpriram a letra, o que estava escrito, mas não entenderam o propósito daquela placa. Mandaram os seguranças embora, colocaram uma nova placa, e a placa estava assim agora. É proibida a entrada de animais. Então, apareceu o cego novamente com seu cachorro naquela semana. Eles falaram assim, olha, o cachorro é o guia do cego, né? E não pode entrar qualquer animal, mas parece que um cachorro de cego é uma exceção. Então, deixaram o cego que entrou e o seu cachorro foi guiando para dentro do fórum. Mas depois apareceu uma mulher, com o quê? Com um gato. E era a mulher do juiz, uma mulher muito rica, muito importante, de muita autoridade. E aqueles homens se entreolharam e falaram assim, olha, temos que cumprir o espírito da lei, né? Temos que cumprir o espírito. Não sejamos tão rígidos, né? Nós não podemos ser tão farisaicos, né? A mulher está com um gatinho, ela carrega no colo, né? Bichinho bonitinho, né? Então deixaram a mulher entrar. E aí? Eles cumpriram a letra ou o espírito? Eles não cumpriram nem a letra, nem o espírito. Tiago, mas eles não cumpriram o espírito deixando o cego entrar? É verdade. Mas deixaram o gato entrar e a placa diz, é proibida a entrada de animais e gato e animal não podia ter entrado o gato. Ah, mas eles foram só flexíveis. Aí que está o ponto. Muitas pessoas confundem guardar a lei no espírito com transgredir completamente a letra apenas para ser flexível, por um gosto pessoal. Eles deixaram aquela mulher entrar, não foi por nenhum princípio, não foi para salvar a vida de ninguém, não foi para salvar a vida daquele gato, não. Foi porque não queriam repreendê-la, porque era mulher do juiz e ia dar problema. Então aqui nós vamos entender um pouco mais sobre o que Jesus fez no capítulo 5, no Sermão da Montanha. Jesus ele está ali contrastando a guarda da letra com o espírito. Mas Jesus não está falando, guarde só o espírito, esqueça da letra, não. Guarde a letra e guarde o espírito. E ele fala assim, olha, não adulterarás, a lei diz, a letra da lei diz. Mas qual que é o espírito disso aqui? O espírito é que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então, Jesus, ele alarga a abrangência da lei. Muitas pessoas pensam que o espírito da lei seja a gente flexibilizar as regras. Agora vai ficar fácil, né? Antes era difícil esse negócio lá de lei de Israel, né? Não podia isso, não podia aquilo, não podia encostar, não podia tocar. Mas Jesus morreu e agora nós estamos liberados aí da letra da lei. Agora nós guardamos a lei como nós queremos, como nós entendemos, né? Com flexibilidade. Irmãos, não é isso não é verdade. O espírito da lei nos traz uma responsabilidade ainda maior, porque a lei vai ficar mais abrangente. Não é apenas o que está escrito, mas é a intenção daquilo que está escrito. Porque não tem como escrever todas as condutas humanas. Então nós temos que ser inteligentes e ler ali a Bíblia. Não atarás a boca do boi enquanto debulha. E aí Paulo fala, por acaso é de bois que Deus se preocupa? Não! E Paulo extrai um princípio dali. Qual que é o princípio que Paulo extrai? Os dízimos e ofertas são entregues àqueles presbíteros, àqueles líderes que estão cuidando do rebanho. É natural que eles possam comer dos frutos que produzem. Agora, vamos ver dois problemas sobre... Eu estou aqui trazendo aplicações, professores, trazendo ideias que você pode utilizar na sua classe dentro dessa história para ilustrar ainda mais o que é guardar a lei na letra e no espírito. Vamos ali com a guarda do sábado. Muitas pessoas pensam assim, graças a Deus que agora nós temos flexibilidade com a guarda do sábado e vamos guardar o sábado no espírito. O sábado não é um dia que a gente deve descansar? Então, almoçar em casa dá trabalho, tem que esquentar a comida, colocar os pratos na mesa, aí todo mundo come, dá uns farelinhos, né? Ninguém vem recolher o prato, tem que colocar tudo ali na cozinha, organizar a louça e depois do pôr do sol lavar. Por que não almoçarmos num restaurante no dia de sábado? E aí muitos adventistas saem da igreja e vão direto para um restaurante, pensando, olha, é a maneira mais simples de guardar o sábado, porque eu vou ter menos serviço ainda, né? Eu vou descansar mais no meu sábado. Pois é, mas não estamos guardando nem a letra nem o espírito, porque nós estamos fazendo várias pessoas trabalharem para nós.
O garçom. Ah, mas não tinha garçom. Mas é a pessoa que estava na balança, que pesou o prato. É as pessoas que cozinharam, aquelas cozinheiras trabalharam no sábado e o mandamento diz, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo. E aquelas pessoas trabalharam para você. As pessoas pensam que comer no restaurante de sábado é você pagar, é a transação financeira. Não, é o serviço. É o serviço que as pessoas estão prestando para você no dia de sábado. Então, cuidado com essas teorias modernas aí sobre, agora estamos na nova aliança, a lei é espiritual. E aí você, na verdade, reduz a guarda do sábado. Quer ver outro exemplo? Levítico 11, diz ele, esse animal você não come. Então, as aves, tá na lista? Ok, não como. Não tá na lista, posso comer. Esse é o raciocínio da letra. Mas qual que é o espírito? O espírito, olha, há uma restrição aqui com respeito a alimento cárneo. E é só a respeito do alimento cárneo. Deus não restringiu nenhum outro alimento. Então, nós extraímos vários princípios dessa passagem. A despeito disso, há um interessante livro sobre esse assunto do pastor Sérgio Monteiro. O nome do livro é Na Presença do Eterno, que analisa todos os textos bíblicos sobre o consumo de carne. Faça sua busca aí e procure por esse livro. Voltando agora ao assunto. Com base nessas ideias sobre guardar o espírito, as pessoas estão violando a letra e o espírito. Quer um exemplo? Mandamento da fornicação. Não pode se fazer sexo antes do casamento. E a pessoa beija de língua e passa a mão, enfia a mão dentro da roupa do outro, deita, ficam nus juntos, mas eles não fazem o ato conjugal, ok? A penetração do homem na mulher propriamente dito, né? Porque isso é o ato do sexo. Mas fazem todo o resto. E estão falando, olha, eu não transgredi, mas é claro que transgredi, uma transgressão completa da lei do espírito, violou o espírito. O espírito aqui não é para ter isso é um ato sexual. Isso é como os fariseus faziam. Esse é o espírito farisaico. Eles falavam, corban. Ah, o seu pai está precisando de ajuda, vende esse computador. Não, isso aqui é corban. O que é o corban? Isso aqui vai ser meu enquanto eu viver. Quando eu morrer, isso aqui eu dediquei ao Senhor. Isso vai ser vendido para auxiliar a obra de Deus, a obra missionária no templo. Isso é o espírito do farisaísmo. Você, com um pretexto de agradar ao Senhor, você quebra não só a letra, mas também o espírito. E às vezes toma a aparência de guardar a letra. Olha, nós não estamos na aparência aqui, tendo escravos, não podia ter escravo. Era propósito de Deus ter escravo? Não. Mas por que Deus permite que haja escravo ali? Ora, o povo era tão mau que se Deus não permitisse a escravidão entre israelitas, eles iam vender o escravo, eles iam vender os filhos para os cananeus, eles iam vender os filhos para pessoas de outras nações. Então Deus falou, na pior, deixa aqui que eles possuam escravos entre eles, e Deus dá ordens para que eles sejam bondosos com os escravos, e no 7º ano eles libertem aqueles escravos. Então o máximo que uma pessoa poderia ser escravo, contra a vontade dela, era por 7 anos. Então, vamos lembrar lá do que está escrito, Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Eles não estavam sendo servos uns dos outros, não estavam aplicando a misericórdia. Importante hoje, não vamos usar da liberdade da nova aliança, da lei espiritual, para darmos ocasião à carne. Então, esse aqui é o centro da lição, fizemos aqui um bom comentário. Vamos para a parte de terça-feira, ações de Neemias. Então, separei aqui 5 tópicos. Quais foram as ações de Neemias? Argumento 1, inversão de valores. 2, os nobres se calaram. 3, Neemias coloca um segundo argumento, testemunho. 4, Neemias deu exemplo. 5, Neemias pede que eles restituam seus irmãos mais pobres. Então, qual foi o argumento de Neemias? Primeiro argumento, que é a pergunta ali da lição. Verso 8. Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outras vezes negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Ou seja, a gente gastou dinheiro para conseguir liberdade, Deus nos libertou, e agora vocês estão promovendo a escravidão. E aí Neemias os repreendeu na presença de todos. A assembleia estava convocada, e o que os nobres fizeram? Eles baixaram a cabeça, se calaram. Esse ensinamento, ele está aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. Vamos dar uma olhada? Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então foi isso que Neemias fez, ele reuniu todo mundo e repreendeu os nobres na presença de todo mundo. Agora, esse pecado repreendido publicamente é o pecado público. Então, por isso que Neemias organizou aquela convocação para que todos temessem e a história não mais se repetisse. Os nobres se calaram. Neemias agora ele usa um segundo argumento. Está lá no verso 9. Disse mais Neemias, não é bom que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos, já falam mal de nós. E agora com isso aqui eles vão rir, eles vão escarnecer, vai piorar. Cadê o nosso testemunho? Nós como adventistas precisamos evitar acusações daqueles que já estão predispostos a não reconhecer os nossos ensinamentos. Já viu aquele exemplo do estudante, né? Olha, na sexta ele não pode fazer prova, na sexta ele não vem para a escola, mas na semana inteira é um capeta. Na semana inteira ele cola, faz bagunça, desrespeita o professor, né? Mas na sexta-feira, no sábado, aí ele é adventista.
Ok? Esse tipo de coisa não pode passar, um adventista não pode dar mau testemunho. O que vão pensar as outras pessoas, as outras nações? O que Esdras fez? Ele cumpriu o texto de Deuteronômio, ele emprestou. Está aqui, ó, verso 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Está aqui. Nós estamos emprestando dinheiro sem juros. Vamos pôr um fim à usura. Por fim, Neemias pediu que eles restituíssem os seus erros. E aqui entra a nossa aplicação. Você possui erros? Você já pensou que é possível passar uma borracha e começar de novo? Você já cometeu erros contra alguém? Provavelmente sim. E aí? Corrigiu a situação? Não? O que o impede? É o que a lição está trabalhando. Essas pessoas cometeram um crime de escravidão. Não era um crime na época, né? Mas foi uma situação talvez muito pior do que você praticou. E aí? O que impede você de restaurar, de restituir, de entrar, fazer as pazes? Olha, o que eu estou te devendo, é isso? Então vamos nos acertar aqui? Qual que é a questão? Onde é que é para ficar o muro? É aqui, tá bom. Vamos entrar em acordo, vamos viver em paz. É possível recomeçar como aqui os nobres fizeram uma coisa tão terrível. Eles recomeçaram depois da reprovação de Neemias. Quarta-feira, leia Neemias 5, 12 e 13. Porque Neemias pronunciou uma maldição contra os que não cumprissem sua parte no acordo. Então, depois que Neemias fez aquela assembleia, aquela reunião, ele falou, agora vocês vão restituir, vocês vão jurar aqui que vocês não vão fazer isso novamente. E se vocês fizerem, estão amaldiçoados. Está aqui, ó, verso 13. Também sacudiu meu regaço e disse, assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. Eles concordaram aqui, fizeram uma promessa, fizeram um voto. Por que Neemias fez essa maldição? Porque uma lei que não possui uma pena, uma norma que não possui uma sanção, é uma norma inócua. Já viu assim? É proibido andar de bicicleta na grama. E a pessoa anda de bicicleta na grama, acontece o quê? Não acontece nada, né? Então por isso que existe a multa. As pessoas às vezes reclamam da multa, mas a multa é para falar, se você não obedecer, por livre e espontânea vontade, vai ter uma multa, né? Então, a multa serve para fazer valer a regra. Por isso Neemias fez ali essa maldição para todos fiquem alertas. Podem até não cumprir, mas a maldição de Deus estará sobre vocês. Eu recomendo a leitura do capítulo 41. Capítulo 41 de quê, Tiago? Capítulo 41 de Testemunhos para a Igreja, volume 4. O título é A Santidade dos Votos. Faça um estudo desse texto, é muito interessante. Está também em Testemunhos Seletos, volume 1, caso você não tenha um ou outro livro. Mas está disponível na internet gratuitamente, né? Leia isso aí e entenda sobre a santidade dos votos. Talvez você pense, Tiago, eu nunca fiz nenhum voto a Deus. Eu sou ali do povo de Eclesiastes. Olha, se votou, tem que cumprir. Então é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Então eu estou nessa, Tiago, eu não voto é nada, porque eu também não tenho que cumprir nada perante Deus. Será que é assim mesmo? Será que você nunca fez nenhum juramento a Deus? Você já fez sim. Todos os que foram batizados na igreja adventista já fizeram um juramento solene. Esse juramento se chama profissão de fé. Foi um pacto eclesiástico que você fez com a comunidade, com a igreja, diante de todos os membros da igreja. E um pacto também que foi firmado entre você e as cortes celestiais, entre o céu. Ali quando o pastor pergunta, você crê no dom de profecia revelado nos escritos? Sim. Você acredita que a igreja adventista é a igreja remanescente? Sim. Você promete se abster de chá, café, fumo, bebida, cigarro? Sim. E aí você promete um monte de coisas. Você promete seguir as 28 crenças fundamentais da igreja. Você reafirma a fé na doutrina do remanescente. E aí passa um tempo, não creio em Ellen White. Peraí, vai lá, meu amigo. Vai lá e reafirma o seu voto com Deus, porque se você fez profissão de fé, seu voto está em pé. Aquilo ali é um negócio solene, é sério. E hoje nós menosprezamos a profissão de fé. Aquilo ali é diante de todo o universo. A pessoa está ali na frente, ela vai ser mergulhada nas águas e ela fala assim, sim, sim para Cristo, antes morrer do que pecar. Aqui isso não tem muito sentido. Imagine lá um muçulmano, estudou 5, 8 anos a Bíblia, tomou a decisão de se batizar. E é uma mulher, coitada, é uma filha. Ela é a filha de um homem poderoso. E ela estudou escondida e agora quer se batizar. Sabe como é que vai ser? Vai ser batizada escondida. Mas ela sabe que se a família descobrir, ela vai ser deserdada. Às vezes pode ser espancada. E é por isso que o juramento é muito solene quando o pastor começa a fazer a profissão de fé. E ela faz o juramento da vida dela. Ela está prometendo aquilo diante dos principados e potestades. Ela reafirma a sua fé no Cordeiro de Deus diante do universo e diante da igreja. E quando ela entra no tanque batismal, eu penso assim na música tocando, tudo entregarei, tudo entregarei. É um voto solene que nós fazemos. E aqui prometemos tanta coisa na nossa profissão de fé e depois esquecemos. Meu amigo, lembre que você fez um voto. Um voto perante a igreja é o pacto eclesiástico. E muitas pessoas quebram esse pacto e depois reclamam que a igreja não tem amor, que a igreja é exclusivista, que a igreja remove. Olha, a igreja aceita todos para participarem da escola sabatina, dos serviços, de tudo. A igreja aceita a todos. Mas se você violou o pacto,
Não tem como você ficar unida à comunidade, né, dos crentes no mesmo status do pacto, podendo participar à frente. Não, aí não dá. E você é removido para que você se arrependa e depois retorne, porque a igreja está de portas abertas. Os pactos e os votos e os juramentos são muito importantes. E se você jurou ali sua profissão de fé, você prometeu aquilo tudo aquilo que foi lhe perguntado, é melhor você cumprir esse voto. Ele ainda está de pé e Deus está ali aguardando. Quinta-feira, o exemplo de Neemias. Lê Neemias 5, 14 e 19. Quais razões Neemias apresentou para não exigir do povo o pão devido ao governador? Ele diz ali, não exigi o que me era por direito. Hoje em dia, nós estamos na era dos direitos. É meu direito. A lei diz que eu tenho direito. Paguei, estou pagando. Não é assim? O que Neemias fez? Neemias tinha o direito, ele era o governador. A lição coloca que provavelmente Neemias ficou mais pobre depois de exercer o cargo político. Em geral, muitos costumam enriquecer com a política. Neemias empobreceu. Neemias, ele saiu mais pobre por quê? Porque ele usou do próprio bolso para ajudar aqueles que estavam com fome. Ele não exigiu os tributos e ele sustentou muitas pessoas na sua casa. Então pense muito bem hoje, antes de exigir muito os seus direitos. Você tem o direito, é seu, mas você pode exercer a misericórdia. Estou pagando. Mas você pode perdoar a falta daquela pessoa. Quantas vezes Jesus não pagou os preços pelos nossos pecados? Aliás, pagou uma vez só, mas quantas vezes nós não violamos, né? E Jesus é misericordioso conosco. Então, paciência, é melhor dar do que receber. Lê Neemias capítulo 5, verso 19. O que ele diz nesse verso? Como entender isso em relação ao Evangelho? Vamos lá? Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Senhor, lembre-te das minhas obras. É isso que Neemias está falando. Como encaixamos essa questão de obras com o Evangelho? Essa questão é muito mal compreendida, porque nós temos uma noção confusa do juiz investigativo. Eu gostaria de sugerir você para ler o capítulo 28 de O Grande Conflito, intitulado O Grande Juiz Investigativo. Eu gostaria aqui de ler um trecho. Eu gostaria de lembrar que as nossas obras, elas são registradas nos livros do céu, nos livros memoriais. E se nós formos fiéis, esses registros serão imortalizados. As obras em favor dos santos, os sofrimentos para o avanço da causa de Cristo. Veja aqui, na página 487. No juízo será examinado o uso feito de cada talento. Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Como usamos nosso tempo, nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? Que fizemos por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos e viúvas? Estão vendo como é importante? Como nós gastamos o nosso tempo? Que tipo de obras praticamos? É muito fácil praticarmos obras para a nossa satisfação pessoal. Nossa natureza clama por isso. Mas a profissão do Evangelho requer algo mais. E aqui eu gostaria de deixar uma esperança com você. Há um memorial escrito diante de Deus no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor. Está lá em Malaquias 3,16. Depois, citando Neemias, aqui está citando Neemias 13, verso 14. Deus meu, lembra-te de mim, não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus. E agora a autora comenta. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. Todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, encontra-se registrado. Você que coloca a cabeça no travesseiro e chora à noite, acha que ninguém está vendo, como você está se empenhando por pregar o Evangelho, tem gente que se opõe, pessoas que falam mal, pessoas da sua família que criticam você que se batizou numa igreja adventista, pessoas outras que criticam o seu sermão, o seu departamento, há oposições de todos os tipos, você encontrará problemas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo como teve Neemias, as suas lágrimas, diz o salmista, falando para Deus, ó Senhor, não recolheste todas as minhas lágrimas na tua garrafa? Sim, elas estão registradas no teu livro. Salmo 56:8. Ninguém pode ver, mas Deus está vendo tudo que você sofre por amor de Cristo, tudo que você sofre por amor do Evangelho. Continue firme. As ações de Neemias estão imortalizadas nos registros celestiais. Que tal as suas ações também estarem imortalizadas no céu ao lado de Neemias? Lembre-se ao você orar, Senhor, veja o que está me acontecendo, o Senhor conhece o meu coração, registre as minhas boas obras em favor do Evangelho e quando formos ao céu, que nós possamos aí conhecer esses heróis da fé, para que nós entendamos o propósito de Deus para todos esses problemas e conhecer o autor e o consumador da nossa fé, que virá com um galardão, com a recompensa. E apesar da dificuldade e da oposição, no tempo certo, nós receberemos, nós ceifaremos a recompensa. Amém.